Para além disso, devemos sempre verificar no rótulo se tem um nome científico, por exemplo, é outro índice de qualidade que, quando não tem, devemos passar à frente também, porque de facto não saber ao certo qual é o óleo essencial que está dentro do frasco, porque lavandas existem muitas, ok? Eu mencionei aqui a lavanda verdadeira, que de facto é das mais utilizadas, mas existem imensos tipos de lavanda que têm ações e propriedades diferentes, portanto é importante saber qual é a lavanda em específico, ok? Se nós sabemos que é a lavanda verdadeira, que o nome científico é Lavandula angustifolia, okay? É fácil, ou Lavandula officinalis, é fácil de perceber que, ok, estamos perante um óleo essencial que tem um nome científico mencionado. Para além disso, também índices de qualidade pode ser, por exemplo, saber a origem, qual é o país originário do óleo essencial, saber se tem se provém da agricultura biológica, é importante, não é fundamental ou não é o único critério de qualidade, mas é importante que possa existir aqui de alguma forma a possibilidade de ter a certeza que não foram usados pesticidas, por exemplo, no cultivo daquela planta e depois mais tarde na extração. Estes podem ser aqueles sinais assim um bocadinho mais alarmantes que nós podemos ter de uma forma muito rápida quando queremos comprar um óleo essencial em qualquer lado e que nos vai permitir decidir muito rapidamente qual o óleo essencial a comprar. Muitas das vezes, e aqui se calhar já é um bocadinho mais técnico para quem não está habituado a trabalhar com os óleos essenciais, tem a ver com o quimiotipo. É importante que esteja mencionado o quimiotipo, que tem a ver com as moléculas químicas naturais presentes no óleo essencial em maior quantidade, okay? Mas para um utilizador normal, para não entrar aqui muito numa questão mais técnica, na realidade a maior parte das pessoas até pode ver o quimiotipo, mas não perceber muito bem o porquê daquele quimiotipo e porquê que está ali mencionado e para que é que ele serve e tudo isso. Mas na realidade existem plantas com o mesmo nome científico com quimiotipos diferentes e isso é importante que possa ser verificado e que possa conter essa informação. Mesmo que nós não saibamos ao certo para que é que isso serve, é importante um dia mais tarde, se for necessário perceber um bocadinho mais sobre aquele óleo essencial que temos nas mãos, é importante saber qual é o quimiotipo, por exemplo. Portanto, estes podem ser aqueles critérios assim de qualidade mais rápidos, por assim dizer, uma análise rápida que nós podemos fazer quando queremos comprar um óleo essencial. Muito bem, ficam aqui algumas dicas já para quem nos está a ver e acredito que entre nós estará a Alexandra Carvalho, uma das nossas leitoras, que pergunta peço desculpa, Silvia Polido, melhores difusores para quartos de crianças e salas. Alguma sugestão, Liliana? Pronto. Existem vários difusores, vários tipos de difusores que nós podemos utilizar. Existem os difusores mais habituais, são aqueles que nós estamos mais habituados a ver, que são os ultrassónicos, que a maior parte das pessoas certamente que já viu algum, quanto mais não seja na televisão, numa revista, em qualquer lado, que sai aquele fuminho branco, e que são difusores que têm um recipiente com água, onde nós colocamos o óleo essencial e depois então fazemos a difusão do óleo essencial. Podemos utilizar estes difusores nos quartos das crianças, efetivamente, mas em relação aos difusores e às crianças, aqui a nota que eu deixo é que mais importante do que a escolha do difusor, embora também seja importante ser um bom difusor, mas para além disso é importante a quantidade do óleo essencial que nós vamos usar mesmo num difusor. Porque em espaços pequenos, por norma, 1 a 2 gotas é mais do que suficiente. Num quarto pequeno, um quarto de uma criança, que por norma não é um quarto gigante, não é? Na maior parte das vezes, faz com que 1 a 2 gotas seja suficiente e não seja necessário mais. Temos que perceber que é um espaço fechado, que de facto não existe aqui assim tanta possibilidade do óleo essencial fugir, entre aspas, não é? Daquele espaço, e faz com que seja suficiente, não é necessário uma grande exposição ao óleo essencial para que ele seja eficaz. Portanto, quando falamos de quartos, 1 a 2 gotas é o fundamental, é o normal. Quando falamos em espaços maiores, já podemos ir às 6, 8 gotas com segurança em espaços mais abertos, como uma sala, um quarto maior ou até mesmo uma cozinha, por exemplo. Muito bem. Temos aqui também, então, entrando um bocadinho agora na questão mais prática da aromaterapia e tomando aqui alguns exemplos, que é o que as pessoas querem mais saber e têm mais curiosidade, porque de facto é o que ajuda na resolução aqui de patologias e questões do dia-a-dia aqui em relação à aromaterapia e aos resultados que pode provocar. Relativamente às alergias, temos muitas pessoas a quererem saber, relativamente às alergias, se há alguma fórmula, não sei se é assim que se usa a aromaterapia,
mas se há alguma sinergia, alguma combinação que possa ter bons resultados. Sim, existem algumas combinações. Por norma, depois vai depender da idade da criança, não é? Mas se estivermos a falar em crianças pequenas, existe a mistura do óleo essencial de lavanda verdadeira e o óleo essencial de limão, pode ser excelente para a maior parte das alergias. Tudo vai depender da situação, vai depender aqui o que é que está a influenciar. O reforço do sistema imunitário também pode ser fundamental e podemos fazê-lo de uma forma muito, muito simples em crianças pequenas com óleo essencial de laranja. Pode ser aplicado diluído na palma do pé, por exemplo, diariamente, para o reforço do sistema imunitário e, ao mesmo tempo, poder aqui limpar o ar do espaço onde a criança se encontra, para permitir que não existam tantos agentes aqui que vão influenciar nas alergias. E a lavanda e o limão pode ser excelente para situações de alergias em crianças mais pequenas. Aqui estamos a falar até aos 3 anos, por volta dos 3 anos. A partir dos 3 anos já podemos introduzir também o óleo essencial de peppermint, que é a hortelã-pimenta, que faz parte das pentas, mas que não é aconselhado abaixo dos 3 anos. Portanto, lá está, tem aqui um óleo essencial que não é dos mais aconselhados em crianças pequenas, mas que a partir dos 3 anos já podemos começar a utilizar e, por exemplo, a difusão acaba por ser excelente para este tipo de situações e já ajuda imenso mesmo. Claro que situações mais graves ou que seja necessária a observação do médico deve ser sempre feito e nunca deve ser descartada a opinião do médico em relação a isso também. E nos adultos, Liliana? Soluções para adultos? Vai já com a solução da Peppermint? Exatamente, para adultos podemos fazer difusões, lavanda, limão, peppermint, por exemplo, porque os 3 em conjunto vão ser aqui uma mistura excelente como antihistamínico natural, por assim dizer, mas no caso dos adultos até podemos fazer a ingestão, para aquelas situações em que aquelas pessoas que quando saem de casa na altura das alergias e simplesmente põem o pé fora de casa e já é um horror mesmo a nível dos olhos, a nível do pingo no nariz, tosses constantes, tudo isso, podemos fazer uma ingestão destes 3 óleos essenciais, diluídos também, aqui com algumas precauções, mas aí o aconselhamento é fundamental para perceber como é que o podemos fazer, e então aí até poderíamos passar para um antihistamínico interno, que seria, por exemplo, a combinação de lavanda, limão, peppermint, por exemplo, assim de uma forma bastante simples. Uhum. Alexandra Carvalho pergunta para problemas respiratórios. Vai um bocadinho neste bloco para as alergias? Sim, pode ir por aqui também, mas depois vai depender muito de problemas respiratórios, depende do problema respiratório, não é? Depende se a pessoa é asmática ou não, porque os asmáticos devem ter precauções específicas, ok? Os epiléticos também, portanto, aqui não falando das doenças respiratórias, mas que também podem influenciar na escolha do óleo essencial a utilizar, mas pressupondo sendo um adulto saudável, que não esteja grávida, que não tenha qualquer tipo de doença crónica, que não esteja a fazer medicação específica, nem epilético nem asmático, podemos ir para óleos essenciais muito facilmente, como os eucaliptos, que são muito conhecidos pelas funções respiratórias, podemos ir também para tomilhos, alecrim, existem vários óleos essenciais que podem ser aplicados, mas que devem ser escolhidos mediante a situação. Vai depender muito do problema respiratório aqui associado, não é? Uhum. E depois podem ir sendo ajustados a consoante a Liliana vai fazendo o acompanhamento da situação, não é? Da patologia, da questão que está a ser resolvida. E podem ir sendo ajustados consoante a evolução ou não dos resultados, não é? Exatamente, sim. Não é por termos de utilizar hoje um óleo essencial 3 vezes ao dia por inalação, por exemplo, para um problema respiratório, que não significa que daqui a 5 dias seja possível parar a utilização, por exemplo, ou até substituir por outro óleo essencial que não tem a mesma componente química, mas que pode continuar a ajudar aquela pessoa naquele problema em específico. Okay? E depois podemos ir alternando, muitas das vezes fazemos aplicações tópicas diretamente na pele, juntamente com inalações, e depois mais tarde podemos passar apenas para inalações em situações SOS, ou apenas para aplicações tópicas também em SOS. Tudo pode ser ajustado ao longo dos tempos, não é. A partir do momento que começamos a usar, não temos que usar para sempre daquela forma, nem aquele óleo essencial em específico. E isso também acaba por ser aqui uma vantagem, porque o nosso corpo vai conseguir também restabelecer-se e deixar de precisar daquele óleo essencial. Muito bem. Pede análises clínicas médicas às pessoas que acompanham. Liliana, é uma curiosidade.
Não fazemos isso, é assim, depende muito da situação. Se for uma patologia específica em que seja necessário, posso fazer esse tipo de pedido, mas, por norma, o que deve ser feito quando consultamos um aromaterapeuta é termos sempre um diagnóstico prévio, ok? Um diagnóstico médico prévio. Isso é o ideal, porque o aromaterapeuta não diagnostica, portanto, não sou eu que vou dizer à pessoa que ela tem determinada doença ou que tem outra doença, mas que eu posso ter uma ideia que até poderá ser, não sou eu que vou fazer o diagnóstico, é sempre a equipa médica que segue aquele paciente e aí podemos pedir umas análises clínicas, podemos pedir o diagnóstico médico prévio, isso é possível fazer, sim. Uhum. Até vai ficar com uma ideia do histórico da pessoa. Há Sim, aqui sim. outros dois temas muito recorrentes que têm, nomeadamente por parte da Dina Rosado e também da Alexandra Carvalho, e que têm a ver com o sono, problemas em dormir. Em crianças e em adultos. Liliana, há aqui algum milagre? Milagres, não. Não vamos falar em milagres. Mas podemos falar em óleos essenciais que possam ajudar efetivamente no relaxamento e que possam ajudar aqui na vertente do dormir melhor e descansar efetivamente durante o sono. Tudo vai depender aqui da causa da insónia ou da causa do mal-estar ou aquilo que está a causar aqui que exista uma perturbação no sono, não é? Isso é o que vai influenciar bastante. Mas existem 3 óleos essenciais que são aqueles especiais para dormir bem, por assim dizer, e falando nos adultos agora em específico, a lavanda verdadeira, o óleo essencial de camomila romana, juntamente com o ylang-ylang, e se nós juntarmos estes 3 óleos essenciais, temos aqui o lavanda, que é excelente a nível relaxante, temos o camomila romana, que é um excelente também calmante, mas também vai ajudar, mesmo a nível inflamatório, se existir algum tipo de inflamação, mas vai ajudar muito a nível traumático, e temos o ylang-ylang, que é um excelente ansiolítico natural. Portanto, como é que se chama esse último, Liliana? Como é que se chama esse último, melhor? Ylang-ylang. Ylang-ylang, ok? Depois posso deixar aqui, se for necessário, nos comentários. Mas juntando estes 3, temos aqui uma mistura excelente para dormir melhor, para conseguirmos relaxar, e é uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes, isto aqui não é colocar o óleo essencial e ir logo para a cama e esperar aterrar logo como se não houvesse amanhã. Não é isso que vai acontecer. Tá bem? O que vai acontecer é que nós devemos preparar o nosso corpo também para o momento antes de ir dormir, não é? Então eu aconselho sempre ou difusões ou inalações profundas destes óleos essenciais cerca de meia hora até mesmo 1 hora antes do período de ir para a cama, ok? Muitas das vezes, quando nós temos dias muito, muito estressados, o que acontece é que depois não conseguimos dormir bem à noite porque ainda estamos ali com todo aquele stress e toda aquela ansiedade daquele dia de trabalho, daquele dia muito agitado. Nessas situações, quando nós já sabemos que vamos ter dias muito complicados, o que eu aconselho é que comecemos a utilizar estes óleos essenciais logo pela manhã. Possamos utilizar de uma forma bastante diluída, mas que o possamos usar, por exemplo, nos pés, logo de manhã, para ir controlando toda esta ansiedade e todo este stress que é gerado ao longo do dia, e à noite nós não termos aqui esta sobrecarga do nosso organismo que nos vai completamente aqui, que vai exacerbar tudo isto e que não nos vai deixar dormir sequer, não é? Depois todos os pensamentos cíclicos, todas as cismas, tudo aquilo que nos vem à mente no final de um dia, vai ser muito mais difícil de controlar se nós já tivermos tido aqui um dia muito, muito difícil. Então, começar um bocadinho mais cedo pode fazer toda a diferença nesse tipo de situações, mesmo no caso dos adultos. Quando falamos aqui das crianças, não devemos usar o ylang-ylang, porque o ylang-ylang não é aconselhado em crianças pequenas, e então podemos privilegiar o óleo essencial de lavanda, o óleo essencial de camomila romana, são excelentes para ajudar também as nossas crianças a dormirem melhor. E tendo em conta a sua experiência, há boas taxas de sucesso, ou seja, as pessoas que recorrem a estas soluções passam de facto a dormir melhor, Liliana? Sim, existem muitos casos de sucesso, tanto nas crianças como nos adultos. Nas crianças é necessário perceber que existem muitas causas das insónias nas crianças ou de não conseguir dormir. Existe um processo fisiológico que é habitual nos primeiros meses de idade, que faz com que a criança, mesmo queira dormir, não consegue dormir, mas isso tem tudo a ver com a própria defesa do seu próprio organismo. Portanto, também não vamos agora viciar o organismo, não é? Não vamos estar aqui a alterar tudo aquilo que já é natural acontecer, mas mais falamos a partir dos 6 meses, a partir de 1 ano de idade, muitos